aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, queridos. Espero que vocês tenham um ótimo dia, guardados na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando continuidade à nossa nova série baseada no Decálogo, ou nos 10 Mandamentos. Como no primeiro devocional nós falamos sobre o segundo verso do nosso texto, no livro de Êxodo, capítulo 20, hoje eu quero voltar com vocês e nós refletirmos um pouco sobre o primeiro verso, e esse preâmbulo, esse prólogo que forma a base dessas 10 palavras do Senhor para nós, o seu povo. Então, isso para nós compreendermos a atualidade e o significado, a riqueza desse texto para a nossa vida nos dias de hoje. Então, o primeiro verso diz assim: e Deus falou todas estas palavras. Então, nós já vimos que no original esse texto não é chamado de mandamentos, mas de palavras de Deus. E agora nós vemos que, de fato, embora Deus tenha usado intermediários para nos trazer essa palavra, Ele mesmo, o Deus que age e se comunica em relação àqueles que ama a sua criação, de uma maneira especial com o ser humano, Ele, então, é quem fala e lhe dirige todas essas palavras para fazer essa aliança de amor e fidelidade com o seu povo, né? E como nós falamos da primeira vez, Deus teve propósitos específicos para fazer essa aliança, celebrar essa aliança com base nestas palavras. E o primeiro nós vimos foi o de se revelar. Então nós vimos no verso 2 como Yahvé, Deus Todo-Poderoso, se revela. E se revela esse caráter justo, santo e ao mesmo tempo amoroso, misericordioso, bondoso, rico e sempre pronto a perdoar. Mas também há um segundo motivo, uma segunda razão muito importante que diz respeito a nós, que é através dessas palavras da lei, especialmente do Decálogo, nos revelar quem nós somos, nos colocar diante de um espelho para nos fazer com que nos enxerguemos como de fato somos e nos enxerguemos na nossa alienação com relação a Deus, conosco mesmos e com o nosso próximo. E assim, nos enxergando, podemos nos achegar ao nosso Deus e humildemente admitirmos quem de fato somos. Seres caídos, falidos espiritualmente e moralmente falidos, que não conseguem viver à altura da imago Dei, ou da imagem de Deus, desse caráter elevado com que Deus se revela na sua palavra, por nós mesmos, por nossos próprios recursos, por nosso próprio intelecto, por nossa própria força, e especialmente não podemos por nosso próprio senso de justiça. Então, nós necessitamos da graça de Deus, conforme revelada na sua palavra, da sua misericórdia, né? Então, é por isso que o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 10, verso 4, ele vai escrever o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que crê. O fim da lei é Cristo. É importante nós termos isso em mente. O propósito final de Deus, ao nos dar a lei, ao celebrar sua aliança de amor e fidelidade com o seu povo, por meio destas palavras, foi de nos conduzir
até a sua graça plenamente revelada no seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, o de nos mostrar que mediante o nosso esforço próprio, mediante nossa própria capacidade, nós jamais conseguiríamos ter comunhão com Deus à altura da imagem com que Ele nos criou, a sua imagem, o seu caráter elevado. E Deus, sendo santo e justo e perfeito, não poderia conviver conosco de outra forma. Então, nós precisamos de sua graça, de sua misericórdia, que é plenamente revelada em Cristo Jesus. Então Ele dá a sua lei ao seu povo, para que o seu povo possa em determinado momento cair em si e dizer: eu não posso, eu não consigo, sem a graça de Deus. Então o fim da lei, a finalidade da lei, o propósito da lei é de nos revelar Cristo Jesus e a graça maravilhosa de Deus. E na sua epístola aos Gálatas, capítulo 3, verso 24, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Então, de novo, a lei foi esse condutor ao longo da história para que o ser humano admitisse suas fraquezas e sua carência da misericórdia, da compaixão, da graça de Deus, como Ele mesmo se revela ser a sua natureza, o seu caráter, nos conduzindo até Cristo Jesus, seu Filho, que desce da sua glória, se faz um de nós, se entrega na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados, ressuscita dentre os mortos para nos dar uma nova vida, uma reconciliação com o Pai, nos fazer filhos de Deus e nos fazer conhecer e estar em comunhão com esse Deus, com seu caráter perfeito. E à medida que nós crescemos em Cristo, por sua palavra e pela comunhão com Deus, mediante a oração e mediante a comunhão do seu povo, nós vamos aprendendo pela fé e crescendo nele e nos tornando como ele. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude-nos a ampliar o alcance das publicações que nós fazemos para vocês. Siga-nos aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. Ore pelo nosso ministério para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.